bem-vindos a mais uma Ordem e Caos. E hoje o nosso tema vai ser sobre mudanças. Bom, a minha intenção desse vídeo não é que ele seja tão longo quanto os outros, é algo mais simples para a gente refletir e principalmente existem reflexões que elas não precisam ser tão profundas assim e o que na verdade é o profundo é a nossa mudança. Então eu queria conversar com vocês sobre esse tema, porque é um tema em que a gente é super inflexível, mas ele é uma realidade na nossa vida. Em todas as fases que a gente tem, seja a fase de bebê para a fase de criança, a fase de criança para a fase de adolescente para a fase adulta, nós passamos por mudanças. E isso no nosso corpo, na nossa mente. Existem momentos em que a gente vai precisar se mudar de casa, existem momentos que a gente vai precisar mudar a forma que a gente pensa. Isso, por vezes, se torna normal. A gente passa por essas fases e a gente nem percebe que essas mudanças estão acontecendo porque a gente sente que faz parte da vida, sente que precisa, parece que a gente é meio que impulsionado para algo. O que me parece é que às vezes isso não é tão difícil assim, mas tem uma coisa que é muito difícil a gente mudar, que é o nosso pensamento. Eu disse, pode ser que essas mudanças elas sejam tão normais para nós que a gente não sinta tanto. Agora, quando a gente precisa mudar os nossos pensamentos, quando a gente precisa mudar a forma com que a gente pensa, gente, assim, isso é muito difícil, parece que a gente tem uma trava. E na psicologia, na abordagem da TCC, fala sobre as crenças. Nós temos crenças centrais, que são crenças que podem ser positivas ou negativas, e elas vão norteando os nossos pensamentos. Então, se desde criança eu entendo que o mundo é ruim, eu vou ter pensamentos automáticos o tempo todo em determinados momentos da minha vida, sendo eles centrais de que o mundo é ruim. Então, todo o meu pensamento vai ser voltado para isso. Então, eu preciso estar sempre vigilante, porque o mundo é ruim. Eu preciso estar sempre alerta, eu preciso agradar a todos, eu não posso desagradar ninguém. Por quê? Porque o mundo é ruim, porque algo pode me fazer mal. Então, essa seria uma crença central, tô dando um exemplo aqui bem simples, mas a gente tem outras crenças também, desde a nossa infância, e assim, existem momentos da nossa vida que a gente precisa parar e pensar, gente. Parece meio bobo, mas é verdade, a gente não pensa. A gente não pensa sobre o que a gente pensa. E muitas das vezes nós estamos pensando coisas que são crenças, mas não são reais. E às vezes essas crenças, elas nem são tão perceptíveis assim. Por exemplo, eu reajo de tal forma porque eu penso de tal forma. Ela às vezes está tão intrínseca na gente e que ela pode não de fato ter alguma mudança, mas ela pode não gerar uma mudança. E aí que tá. Pode ser que a gente esteja vivendo uma vida porque nós temos crenças centrais que vão fazer com que os nossos pensamentos estejam fixos nela e o nosso comportamento não vai acontecer. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos ficar muitas vezes reclamando da vida, das situações, das pessoas. Não vamos mudar, pelo contrário, a gente vai manter o mesmo posicionamento, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos e não vai gerar mudança nenhuma. Nós vamos ficar descontentes uma vida toda, exatamente porque nós não mudamos. Porque nós mantivemos os mesmos comportamentos, a mesma forma de pensar. Eu não sei se vocês são essas pessoas, ou se vocês têm alguém que conhece que são assim, eu nasci assim, é desse jeito mesmo. Então eu sou assim, eu coloco a culpa no meu horóscopo, eu coloco a culpa na minha personalidade, né? Então eu sou assim colérica mesmo, eu sou assim melancólica mesmo, eu sou assim sanguínea mesmo. E a gente vai colocando N motivos pra gente não mudar. Só que como eu falei, tudo bem você não mudar. Você só vai continuar da mesma forma que você tá, reclamando das mesmas coisas, reclamando das mesmas pessoas e vivendo a mesma vida que talvez você não queira viver. Coisa que é muito pessoal minha, que eu não compartilho muito com as pessoas. Na verdade, eu acho que eu nunca compartilhei de fato com ninguém, assim. Eu acho que eu compartilhei com uma pessoa que sofria da mesma forma. Eu falei, eu vou te dar uma sugestão que eu tenho tentado fazer. Mas só entre nós aqui, tá bom? Só entre nós, por favor, não fiquem espalhando isso. Mas eu sou muito complexada com limpeza. E, gente, não é uma limpeza assim, tem que ser extremamente limpo, mas tem que ser limpo e organizado. Então, eu tenho uma dificuldade extrema em, por exemplo, gente, eu não sei se é um problema eu ter pessoas parecidas comigo ou extremamente diferentes de mim, falar, meu Deus, essa menina é muito louca. Mas eu não consigo dormir se tiver louça na pia. E aí você pensa, se isso me incomoda, imagina outras coisas. Então, pra mim, gente, o que eu tenho tentado fazer? O que eu tenho tentado mudar? Eu tenho tentado, de fato, dormir com a louça na pia.
Por que, Ingrid? Para eu te causar sofrimento? Não. Para eu entender, para o meu cérebro entender que não é um perigo a louça estar lá na pia. Que não é um problema enorme a louça estar ali. E isso vai fazer com que, de certa forma, outras coisas na minha vida também não se intensifiquem. Porque, gente, chega num nível extremo de, por exemplo, eu não querer apertar o botão do sinaleiro, porque quantas pessoas apertaram o botão do sinaleiro ali? Quanta sujeira tem ali? Então eu começo a ficar um pouquinho pirada. E aí eu começo a tentar realmente falar, não, eu preciso apertar esse botão, eu preciso deixar a louça na pia ali, lavar no outro dia, eu preciso ter um pouco de sofrimento para eu entender que a vida não vai acabar. E eu não vou, né, enfim, não tô em alerta, em perigo o tempo todo por conta disso. Enfim, quis trazer esses pontos, gente, porque é muito fácil eu chegar aqui e falar assim, temos que mudar e não fazer nada. Então, estou trazendo aqui pontos bem, inclusive pessoais meus, para vocês verem que essas tentativas de mudança, elas são muito reais. Agora, não com relação a mudanças externas, mas mudanças internas minhas, como eu tenho essa inflexibilidade, eu tenho um ponto, gente, que eu trabalho desde, sei lá, uns 2 anos atrás, que eu comecei a ter consciência maior de que eu poderia mudar esse meu sofrimento e tenho tentado. Eu sou uma pessoa, tá vendo como eu sou uma pessoa, já é uma crença, como horóscopo, como uma personalidade, eu costumo falar, e isso não é uma verdade, é uma crença minha que eu venho carregando nessa minha mudança, é de que eu sou uma pessoa extremamente inflexível. Inflexível no quê? Gente, inflexível a tudo. Se pra mim a pessoa falou que é desse jeito, pra mim na minha cabeça é desse jeito. Eu sou extremamente literal nas coisas. Então, se você falou que eu posso confiar em você, eu vou confiar em você. Se você falou pra eu não fazer algo, eu não vou fazer algo. Eu sou muito literal nas coisas. Então, eu tenho um sofrimento muito grande quando isso não acontece. A pessoa não faz o que ela fala, quando a pessoa simplesmente desmarca um compromisso comigo, sendo que ela já tinha se comprometido, é uma coisa muito difícil pra mim. Eu carrego um peso, assim, extremamente, e isso pros dois lados da balança, tá, gente? Eu não sou essa pessoa que só julga os outros. Eu me julgo também, tá bom? Eu fico extremamente mal se eu erro, se eu falho com alguém, se eu acabo errando ou não fazendo aquilo que eu falei que ia fazer. Eu realmente sofro e eu tenho um sofrimento muito grande com isso. Então eu tenho tentado melhorar no sentido de, puxa, a pessoa falhou comigo. Eu não vou colocar ela como se ela fosse só essa falha. Eu vou ver as outras qualidades dessa pessoa, os outros momentos que ela esteve comigo, os outros momentos que ela esteve presente, e eu tento fazer isso por ela e por mim também. Em momentos que eu erro, eu falo, puxa, mas eu fui uma boa amiga, né? Eu sou uma boa amiga, eu sou uma boa esposa. Então eu tento fazer isso, por quê, gente? Porque senão eu entro numa régua muito alta de vida. Então tudo tem que ser do meu jeito e tudo tem que ser exatamente como foi falado. Para que eu não tenha esse sofrimento, tenho tentado realmente olhar para o outro lado da moeda. São pensamentos que, como eu falei, eles são muito automáticos. Então, se uma pessoa acaba... Tô dando esse exemplo de novo, né? Porque eu acho que é bem comum. Se uma pessoa fala uma coisa e faz outra, gente, eu já vou falar assim, pra mim, perdeu a confiança, perdeu tudo. E eu sei que as coisas não são assim. Às vezes as pessoas tiveram um motivo real pra não terem conseguido fazer o que elas falaram pra fazer. Então eu tenho tentado buscar esse meu lado mais flexível. Agora trazendo um ponto aqui que é a questão mais interna de uma mudança, que eu percebi que eu tive uma grande mudança de pensamento nos últimos meses. Eu sou uma pessoa, de volta aí às crenças, mais inflexível até com relação ao que eu penso. O que eu acredito, eu não posso voltar atrás. Porque, como eu falei, eu tenho esse senso de justiça, né? Então, se falou, tá falado. E eu, desde muito pequena, eu tenho alguns sonhos. E um desses sonhos é eu estar em casa. Então, eu não trabalhar e estar com a minha família, eu estar presente. E logo que eu casei, eu decidi viver esse sonho. E eu percebi que, na minha cabeça, ele era muito mais bonito. Ele era muito mais colorido, ele era muito mais cheio de nuances. Nossa, a gente era perfeito. Eu juro, era muito lindo. Só que quando eu entrei nesse meu mundo, eu percebi que sim, ele era muito bonito, mas ele não estava na fase que eu gostaria. Porque o que eu percebo hoje, pra mim, e não tô falando isso que é uma regra, mas pra mim, eu quero estar em casa, mas quando eu tiver filhos, porque eu vou ter o que fazer. Porque, sendo bem sincera, quando eu casei, eu ainda não tava na faculdade e eu não tinha muito o que fazer. Então eu limpava a casa e ficava esperando meu marido chegar em casa. Era isso. Tipo, eu não tinha muito pra onde ir. E eu não sou uma pessoa
tranquila, tudo bem, eu vou fazer as coisas com calma. Não, gente, eu sou super acelerada. Então, assim, pra mim, eu limpava a casa em 30 minutos e eu já tinha o resto do dia e eu não tinha nada pra fazer. Então, eu fui percebendo que, ok, eu posso fazer uma faculdade no meio disso. Ok, eu posso trabalhar no meio disso. Ok, eu posso ter outros compromissos no meio disso. E quando eu me vi completamente distante dessa minha idealização. E isso me causava um sofrimento absurdo. Por quê? Porque na minha cabeça, desde sempre, eu falei que esse era o meu sonho, que era estar em casa. E algumas pessoas mais próximas até falam, Ingrid, você nem aguenta, nem férias quando você pega, você consegue ficar em casa, né, pelo amor de Deus. E aquilo, de certa forma, me machucava, porque eu ficava assim, puxa, mas é o meu sonho, eu sempre falei sobre isso, eu quero viver isso um dia ainda, em algum momento, porque eu percebo que eu quero viver esse momento, mas quando eu tiver filhos. Porque eu sei que quando eu tiver filhos, vai ser uma outra realidade, eu vou ter que estar realmente mais presente em casa, eu vou ter coisa pra fazer, o bebê vai querer fazer coisas ali, vai dormir, vai brincar, enfim, eu vou ter o que fazer em casa. Agora, hoje em dia, eu não tenho muito, sabe? Eu gosto dessa minha vida mais acelerada. Então, eu vivia nessa minha eu até falava isso pra minha psicóloga, que eu sentia que eu tinha duas versões. Uma toda agilizada, acelerada, e outra que queria viver uma vida mais tranquila. Enfim, só trazendo pra vocês essa dualidade de que sim, a gente pode viver coisas diferentes em fases diferentes e a gente pode mudar se não tiver de acordo com aquilo que faz sentido pra gente, aquilo que tá fazendo bem pra gente. Ainda assim, depois de 4 anos eu vivendo essa minha dualidade de sentimentos, do tipo, tá, tô vivendo isso aqui, mas é super incoerente porque não era o que eu sonhava e que eu falava que eu queria viver. E só que eu tava feliz com isso, eu tô feliz com isso, eu tô feliz com essa minha fase, mas eu não conseguia curtir ela 100% porque ela não condizia com as minhas falas e com aquilo que eu idealizei. E aí que eu quero trazer o ponto, gente, às vezes realmente nós vamos sonhar coisas que quando a gente chegar lá não era o que a gente pensava. Às vezes a gente vai mudar toda uma vida e aí não vai ser aquilo que a gente tá feliz, não é o lugar onde a gente tá feliz, não é, o. Assim, vamos pensar, às vezes a gente pensa em uma mudança de lugar. Ah, eu saí daqui, fui lá para os Estados Unidos, não me adaptei e agora eu tô tendo que viver lá o resto da minha vida. Não, eu volto pro Brasil. Agora tem coisas que são bem mais simples e que a gente não faz essa mesma movimentação, porque tá tão intrínseco de que a gente não pode ser incoerente com aquilo que a gente falou, com aquilo que a gente pensou, mas quem diz que a gente não pode? Quem disse? Porque por vezes vai estar só aqui na nossa cabeça. Quero trazer com todas essas reflexões e esses pensamentos é de que nós podemos mudar. E eu fui tomar conta, né, consciência esses dias quando eu falei para o Antônio, com meu marido, né, eu falei assim, nossa, eu tô tão feliz com isso e tudo mais, e ao mesmo tempo é tão difícil, né, porque eu idealizava um outro cenário, e eu idealizei por muito tempo um outro cenário, e eu não me vejo a Ingrid olhando pra frente hoje, e estando feliz por mim, tipo, né, porque é totalmente diferente do que ela imaginava. E aí ele falou assim, amor, tá tudo bem mudar. Aí eu fiquei assim, nossa, que estranho, né? Tá tudo bem, tipo, tá tudo bem mesmo. E eu fiquei pensando, quando foi que alguém disse que não tava? Quando foi que alguém disse que eu não poderia? E, gente, nunca ninguém fez isso. A não ser a minha própria, o meu próprio valor de não fazer diferente, de não errar, de não ser incoerente. E eu percebi que esse meu valor, ele também, ao mesmo tempo que me ajuda em muitas áreas da minha vida, eu acho que é inclusive um dos valores e das qualidades que eu particularmente gosto em mim. Eu me achando, gente, que eu tenho vários defeitos, tá? Mas é que realmente eu acho que às vezes falta isso nas pessoas, mas enfim. A qualidade que eu acho incrível em mim também é um defeito meu em vários outros momentos, porque ele faz com que eu me distancie de ser mais flexível, de ser mais flexível comigo, com as outras pessoas. E quando eu tive consciência disso, eu comecei a viver mais leve, sabe? De que, ok, eu mudei. Ok, aquele sonho de menina, ele não ficou pra trás, ele ainda vai acontecer, mas essa é uma outra fase. E que, ok, eu ser feliz também vivendo uma fase diferente. E eu quis trazer esse exemplo porque eu acho que ele é muito prático no sentido de crenças que a gente tem que são internas e que a gente não percebe. E aí, quando a gente se dá conta, parece que é uma liberdade, assim, sabe, gente? Eu falo pra vocês, façam terapia se vocês puderem, por favor, porque, assim, ela facilita, tá bom? Todo esse processo. Mas, de qualquer forma, o que eu queria trazer pra vocês é essa reflexão. Tentei ser bem objetiva, mas eu acho que eu me fiz entendida, se não,
Vocês me contem nos comentários também, eu não entendi muito bem. A gente tenta melhorar. Gente, falei que ia ser curto, comecei a falar, não consegui parar. Mas o que eu quero instigar vocês aqui hoje é: pensem no que vocês têm pensado, reflitam nesses pensamentos que eles ficam aparecendo de vez em quando e eles norteiam toda a sua vida. E a minha última pergunta é: você tem vivido uma vida que você se orgulha, que você gosta, que você fala, puxa, eu tô mudando, mas eu tô mudando pra melhor? Ou você tem estado no mesmo lugar, reclamando das mesmas coisas, das mesmas pessoas? E eu sei que isso é difícil de eu te falar, porque quando a gente reclama de algo é que a gente não tá satisfeito com isso, mas é que se você não mudar, se você não mudar os seus pensamentos, se você não mudar a forma com que você reage às situações, esse cenário também não vai mudar. Então, eu acho que essa é uma boa reflexão pra gente terminar hoje. E pra terminar, esse é o Ordem e Caos da minha vida. Eu espero que seja um pouco da sua também, pra eu não me sentir tão sozinha. E se você quer que a gente converse sobre algum tema no próximo podcast, coloca nos comentários também. Coloca o que você achou desse vídeo. Pra mim é muito importante saber que tem gente me assistindo aqui, que tem alguns rostinhos que eu conheço, outras pessoas que eu não conheço também. Coloca nos comentários. E até o próximo Ordem e Caos. Um beijo.